Ó tricolor, clube bem amado, suas camisas têm design zoado. Esse é o É Quarta-feira e hoje é dia de assistir jogo na cadeira cativa do Morumbi e atirar pipoca para dentro de campo. A camisa do São Paulo durante muito tempo se notabilizou no futebol brasileiro por ser uma das mais bonitas e recentemente recebeu até uma láurea internacional de design. Mas de uns tempos para cá, o tricolor meio que perdeu a mão, assim como o time de futebol, e apresentou para os seus torcedores umas bizarrices inescrupulosas. Então, por conta disso, eu resolvi inovar. Dessa vez eu convidei o Dani Campos, que é tricolor fanático e um dos maiores colecionadores de camisas do São Paulo. O cara, pra você ter uma ideia, tem mais de 500 camisas, só que a coleção dele é muito peculiar. Grande parte do acervo foi utilizada por jogadores do São Paulo dentro de campo, o que torna a coleção dele super valorizada entre os tricolores colecionadores mais nobres. Então, juntos, nós selecionamos um especial de 4 episódios, são 40 camisas, sendo 20 camisas titulares e 20 camisas do uniforme reserva. E aí a gente vai pegar, dentre essas 40 camisas, as 10 melhores camisas titulares, as 10 piores camisas titulares, as 10 melhores camisas reservas e as 10 piores camisas reservas. Uma maneira diferente de elaborar listas do que você está acostumado a ver por aí. Ah, um detalhe bem importante, camisas como aquele banco BMG ou mesmo aquela camisa amarela que todo mundo detestou, são coisas que todo mundo já falou a respeito, então não tem muito sentido a gente repetir por aqui, porque a ideia do É Quarta-feira, como vocês sabem, é inovar sempre. Bom, chega de enrolação. Para vocês, as 10 piores camisas titulares do São Paulo em todos os tempos, segundo a escolha do Dani. Número 10. Lançada em 2001, é uma coisa tenebrosa, a começar pela gola em V, que tentou emular o que seriam as faixas intermediárias do peito numa gradação de cima para baixo, só que com a parte intermediária num preto mais fino e a parte inferior em branco. Toda vez que nego tenta fazer uma variação dessa sequência de cores tradicionais do tricolor, o urso panda morre na China. A desproporção nos contrastes e a quantidade de elementos que tem que ser arranjados ali, ou rearranjados, que é como a gente costuma dizer em design, acabaram por transformar de verdade uma das piores camisas de todos os tempos do São Paulo. Muito ruim mesmo. Mas ainda tem mais coisas. Por exemplo, essa textura que você percebe aqui, dessa padronagem em formato de tijolinho, parece aquela camisa do vovô Ataliba, ainda nos tempos do São Paulo da Floresta. O logotipo da Pênalti alinhado à extrema direita do G, do logo da LG, também é um toque de sofisticação do designer que, diante da quantidade de itens, como eu falei anteriormente, tentou alinhar tudo isso, só que ele percebeu que ainda ia ter que alinhar um número impresso logo abaixo na sequência das faixas. E ainda por cima você tinha os selos de autenticidade, uma praga dos anos 90, dada a equiparação técnica que as fabricantes oficiais tinham com o mercado pirata. Então, invariavelmente, você tinha esses selos, umas etiquetonas bem feias, bem mal diagramadas nos barramentos das camisas, o que virou meio que um ícone desse período. Cara, na parte traseira, a tristeza é comandante. Tem uma tipografia que não tem qualquer relação com o número, nem com as tradições do São Paulo, e aí você vê ela que parece que está meio desestabilizada aqui, desalinhada, ela está meio que flutuando na parte traseira da camisa. Completamente diferente, por exemplo, do que você vê nos uniformes da Premier League, por exemplo, que tem todo um gradil, né, um grid system que dá essa estabilidade. Você tem legibilidade no nome, ocupa bem o espaço e ao mesmo tempo ele parece que está lá travado, estável, consistente. Outro detalhe que contribui muito para essa poluição visual é a aplicação do logotipo em todas as suas cores, né, o que não tem, e desproporcional, né? Olha a área que está sendo ocupada na parte traseira da camisa, não tem o menor sentido. Bom, a tipografia do número eu já comentei aqui, vou só repetir, não tem a menor relação com as tradições tricolores das últimas décadas e mesmo de uniformes que a própria fornecedora havia feito no passado. Enfim, uma fonte inexpressiva, com legibilidade ruim, e você já começa a perceber um movimento do overlogo, isso mesmo, overlogo. Aquelas camisas em que tinham, sei lá, 300 símbolos, os caras sempre que tinham um espacinho, achavam uma maneira de aplicar o símbolozinho.
ou do material, ou do fornecedor de material esportivo, ou de algum patrocinador pontual. Então você tinha, sei lá, uma poluição horrorosa e essa quantidade de símbolos repetidos que não servia para absolutamente nada, a não ser deixar o uniforme ainda mais feio. Ainda por cima você tinha o nome da marca escrito por extenso, numa fonte que não era nem a fonte do número e nem a fonte da marca. Para acabar de desgraçar tudo, você ainda tem o nome, a grafia São Paulo, com uma fonte com outline sobreposto no barramento. Bom, o único ponto positivo dessa camisa, se é que a gente pode dizer assim, é a aplicação do escudo da Federação Paulista de Futebol em alusão ao título do ano 2000. Você vê que ele está bem condensado, um posicionamento muito, muito bom, né, que não é muito comum para esse tipo de patch, para esse tipo de selo, mas os caras conseguiram acertar. Dá para dizer que é o selo certo na camisa errada. Tá puxado, viu? Isso que a gente tá só começando. Eu gostaria já de encerrar o vídeo por aqui, mas ainda tem mais. Aguenta, pega lá o seu Sonrisal, você que é mais velho, seu Sal de Andrews, que tem mais. Olha a onda, olha a onda, olha a onda, olha a onda. Modelo Under Armour para 2016, número 9. Passado te atormenta. Eu não sei que tipo de pesquisa é feita atualmente em relação às tradições e aos rivais dos clubes pelos fornecedores de materiais esportivos, especialmente quando eles estão aportando dentro do mercado brasileiro, como é o caso do atual fornecedor de São Paulo. Por exemplo, a marca aqui da Prevent Senior, patrocinador master desse período, ela tem a mesma cor do que um dos principais rivais do clube. E assim como a Tírio, em 1999, esse modelo aqui, causou meio que uma grita entre os torcedores mais tradicionalistas tricolores. Pois é, não é muito bacana para o torcedor que é mais fanático ver o seu time fazendo propaganda das cores principais de um dos seus principais rivais. Bom, então vamos lá. Aplicação desproporcional da marca. Além disso, utilizada nas cores oficiais, uma alternativa, como você tem já o preto e o vermelho no uniforme, seria aplicar nas suas versões alternativas, ou mesmo em preto, ou mesmo numa versão alterada propositadamente para esse patrocínio pontual, que seria em vermelho. Mas enfim, não, os caras fizeram questão de usar a cor oficial e uma das cores, como eu falei, é o verde, que faz alusão direta ao principal rival, ou um dos principais rivais, que é o Palmeiras. Eu não vou nem comentar o fato de estar aplicado acima das faixas, que é algo que o torcedor tricolor abomina, né? Ver uma marca de patrocínio aplicada acima do escudo do time. É algo que definitivamente parece, infelizmente, veio para ficar, a não ser, obviamente, que surja um manual de regulação de identidade, como o Arsenal faz, por exemplo, o Arsenal da Inglaterra e vários outros clubes europeus fazem, mas eu acho muito pouco provável que eles consigam quebrar isso daí que já está instituído há mais de 10 anos dentro do conceito e critério de comercialização dos espaços nobres das camisas. Outro erro que tem acontecido com frequência diz respeito à aplicação e às proporções do escudo. Cara, olha o tamanho desse catatal aqui. Não tem o porquê, todo mundo já sabe como que é o símbolo do São Paulo. Inclusive é um símbolo para ser usado de forma minimalista. Se você reparar nos uniformes que a torcida ama, de 92, ou mesmo mais recentemente de uma conquista gloriosa como a de 2005 ainda no Mundial, ele tem as proporções mais adequadas, né? Mais centralizado no peito. Então é meio que uma maneira que os caras criaram de fazer o seguinte: aumenta tudo aí, faz o escudo ficar gigante e aí assim a gente pode aplicar o logotipo dos patrocinadores de uma maneira enorme. Fora que as estrelas estão desproporcionais e o alinhamento fica totalmente desequilibrado do conjunto de informações que você tem no uniforme. Outro detalhe de inovação diz respeito às aplicações das ondas, né, que são os grafismos que a gente tem lá nos ornamentos ou, enfim, decoração que você tem em torno da pista de atletismo dentro do estádio, com essas ondas tricolores que nem fazem parte do projeto original do Morumbi, mas enfim, que estão lá há muito tempo, viraram uma parte da identidade do estádio e foram reproduzidas na manga. Só que isso, além de poluir e não ter muito a ver com a formação original dos símbolos tricolores, é um tiro no pé para você fazer as aplicações nas mangas dos patrocinadores, que hoje é uma área explorada até pelos times europeus. Só que com parcimônia. Você não consegue colocar a faixa de capitão e não dá também legibilidade pelo tipo de formato, né, de modelagem que essa manga tem, porque ela é mais ajustada, meio t-shirt,
e à medida que o jogador vai se movimentando, ela vai encolhendo e sumindo, ou seja, vira quase que uma camisa baby look, você não tem nem o logo, nem a mancha visualizada e nem a faixa de capitão. Nas costas da camisa ou na parte traseira, como você preferir, o show de horrores continua. A tipografia utilizada para grafar o nome dos jogadores não tem qualquer relação com o número, não tem uma unidade, não tem uma sequência, uma homogeneidade visual. E no barramento, o toque de bosque é a aplicação enorme do logo da Jolie, com todas as cores também, amarelo sobre preto, sobre branco e ocupando toda a parte do barramento inferior. Realmente triste. Número 8, o terror voltou. O Rai voltava de uma temporada de sucessos pela França, uma das capitais europeias da moda, e bem que merecia um figurino mais bem adequado para o seu retorno triunfal, onde ele venceu o Campeonato Paulista para o São Paulo. A Adidas, marca que tinha uma simbiose com o São Paulo de muito tempo, não estava numa fase muito boa durante os anos 90. Se bem que justiça seja feita, nem o design nem a moda andavam muito bem naquele período. Isso aconteceu porque naquele período ocorreu uma verdadeira revolução têxtil, com experimentações, novas tramas, tecidos sintéticos. Então era tudo muito embrionário porque a gente está vivenciando hoje em dia, com o tipo de tecnologia que a gente tem. Então era normal você ter experimentos que nem sempre davam certo. Era uma tentativa de você estabelecer uma ruptura com o que até então era um padrão em construção de uniformes de times esportivos. Obviamente que esse modelo, mesmo assim, é um xodó para muito torcedor de São Paulino que tem mais de 30 anos. Porque era também a despedida do Denilson, que fez um grande campeonato naquele período e era o jogador mais caro da história do futebol brasileiro naquele momento, vendido por mais de 32 milhões de dólares para o Betis da Espanha. Só que a camisa apresenta problemas de design visual bem importantes. Símbolo gráfico e logotipo do Bombril em overpost. Não entendi porque você tem escrito Bombril por extenso e tem mais o símbolo que também tem a tipografia escrita Bombril. Outline ou linha de proteção do escudo em preto super grosseira. Se você reparar nos uniformes dos anos 90, tem um exemplo aqui, essa linha de contorno que é chamada de outline, ou linha de contorno, como você preferir, ela era bem fina, super sofisticada, só para dar um contraste entre o escudo, que tem o fundo branco, predominantemente branco, e as faixas vermelha, branca e preta, certo? Então isso era só para destacar o escudo em relação à aplicação das faixas na camisa branca. Mas, enfim, aqui os caras quiseram dar um tom a mais, subir, e ficou meio que grosseiro, né? Ficou uma coisa meio pesada, meio poluída visualmente. Se você reparar bem, eu vou dar um zoom aqui, você tem umas listas verticais que funcionam como se fossem umas marcas d'água e estabelecem um padrão na camisa, meio que lembrando as camisas de algodão mais antigas que tinham um tipo de pesponto diferente, um tipo de costura diferente. Né? Era uma simulação do que seriam os uniformes mais antigos e mais tradicionais que a própria marca já havia criado para o São Paulo. Só que esse tipo de padrão gerava um moiré. É um padrão de interferência gerada quando duas listras estão meio que aplicadas, sobrepostas. E você tem um padrão de luminosidade ocorrendo por debaixo. Você pode reparar que os apresentadores de TV dificilmente, muito raramente, usam camisas listradas, tanto vertical quanto horizontalmente, porque ela dá aquele efeito meio que como se o cara fosse um fantasma, estivesse meio que pulando no seu olho. Tem uns exemplos aqui dessas padronagens e como que teu olho consegue perceber essas mudanças. Na parte traseira ou nas costas, você tem a aplicação do logotipo do patrocinador bem abaixo do nome do jogador, o que dava uma impressão de você ter a marca como um sobrenome. Exemplo, Denilson Bombril, Rai Bombril, Carlos Miguel Bombril. Enfim, você precisa ter uma distância entre a marca, o que é chamada área de proteção, e de repente trabalhar com uma proporção diferente, de repente trabalhar com ela no barramento, distante do número, enfim, seria uma solução visual mais adequada para não dar essa desproporção e criar essa confusão visual, né? A partir do momento que a camisa não fala
é uma comunicação visual, então você tem que estabelecer alguns critérios técnicos básicos para você conseguir deixar essa comunicação mais efetiva. Também aqui você já tem aquele movimento do over logo que eu citei anteriormente, com várias aplicações do logo da Adidas dentro dos números, nos barramentos, enfim, não tinha o porquê disso acontecer, só servia para poluir ainda mais o uniforme e criar uma jurisprudência meio perigosa que acabou fazendo com que outros fornecedores replicassem esse tipo de comportamento ou esse tipo de padrão para os próximos uniformes. O detalhe final para fechar esse modelo era o tipo de gola polo, que é um clássico do São Paulo, mas que devido a um desenho mal feito, meio esgarçado, usando outro tipo de tecido e outro tipo de trama, com o tempo ficava meio deformado e não fazia o menor sentido dentro do conjunto inteiro. Número 7, 2011, a famigerosa. Sabe o que é famigerosa? É famigerada com famosa. Credo, piada horrorosa. Camisa que ficou conhecida como a camisa da base. Explico por quê. Dizem as más línguas que a diretoria tricolor havia encomendado do seu fornecedor de material esportivo da época uma linha de camisas mais clean do que estava sendo feita até então, para tentar meio que resgatar as glórias do passado, enfim, aquela história toda de tradição que sempre permeia o universo dos uniformes do São Paulo e da própria torcida. Só que clean é diferente de pobre. Como os fornecedores já estavam meio que mal acostumados naquele período, fizeram uma apresentação para a diretoria e já fizeram um lote bem grande de produção, crente que a diretoria iria aprovar. Só que o uniforme ficou mas tão limpo que não fazia nem referência às camisas mais clássicas do passado e nem uma releitura de design do presente, enfim, daquele momento. E foi barrada, ela não foi aprovada. Conclusão, os caras tiveram que voltar para a prancheta, né, que é voltar o processo de criação, e para reaproveitar aquele lote, remanejar esses uniformes para as categorias de base e para os campeonatos de base. Então esse uniforme realmente não tem muito o que analisar, porque ele tem uma modelagem que é muito básica, parece que você comprou a camisa numa dessas lojas de departamento e tal, uma t-shirt básica, né, uma camisa básica de manga comprida e manga curta, não tem nenhum detalhe diferente de manga, de gola, enfim, nada, e isso também era uma preocupação da diretoria com razão à época, por conta das falsificações que são cada vez mais sofisticadas. O escudo continuava sendo aplicado de uma maneira equivocada, que é essa borda meio que em overlock, não é a borda normal que você tem do escudo, ó. É só comparar uma com a outra. E eles tentaram fazer a aplicação da marca, né, do logo do fornecedor acima das faixas, mas a diretoria também considerou que era um espaço nobre que deveria ser explorado para a aplicação dos patrocinadores e também foi um dos motivos de veto. Essa camisa também ficou marcada por ter sido utilizada, né, ou subutilizada num período que era raro e hoje infelizmente não é tanto, que foi do São Paulo ficar muito tempo sem um patrocinador master, algo que era raríssimo até então. Número 6, Brasil 500, rapaz, Jesus! Cara, quem nasceu depois dos anos 2000 provavelmente não saiba ou não tenha pesquisado, mas entre 1999 e 2000 nós tivemos várias celebrações por conta dos 500 anos da descoberta desse país maravilhoso, esse lugar lindo que a gente adora e que a gente é muito feliz, né? Teve até o famoso relógio do designer Hans Donner, que é o cara consagrado que criou toda a identidade visual da Rede Globo. Aliás, beijão, Globeleza. Cara, eu não sei que caralho de pesquisa que os caras fizeram. Obviamente respeitando o zeitgeist, né, o espírito de cada época, a tecnologia de cada período. É muito fácil fazer a análise hoje em dia. Mas mesmo naquele período, ela era uma camisa que gerou meio que rejeição. Ela parecia aquelas camisas de bicheiro, ou mesmo os modelos que o Luiz Calda usava nos primórdios da lambada. À distância, parecia que os jogadores de verdade estavam jogando, sabe, meio que sem camisa, principalmente nos jogos à noite. Ela não era micro perfurada, o pessoal brincava que ela era micro fuzilada. Parecia que tinham pendurado a camisa no varal e dado uma saraivada de bala em cima dela. Bom, a aplicação do escudo tá muito ruim, parece uma coisa meio fúnebre, uma coroa de flores. E você tem aquela aplicação também no centro, logo acima, do selo descomemorativo
dos 500 anos, que se você reparar bem, ele está desalinhado em relação ao logo da Motorola e o logo da Penalty, além da aplicação em overpost do logo da Motorola. Outro detalhe também importante que polui é o fato da gente ter mais um selo de autenticidade, muito comum naquele período, pelas razões as quais eu já expliquei aqui anteriormente. Na parte traseira, enfim, ou no verso da camisa, como você preferir, o erro continuava, ou seja, a grafia do nome do jogador e logo na sequência a grafia do patrocinador. Então nós temos aqui a camisa do grande Raí Motorola, grande jogador da história do tricolor, ganhou vários títulos, um dos mais importantes ídolos. Raí Motorola, nós te amamos. Olha, a tipografia utilizada para compor os números eu até gosto bastante. Ela tem uma pegada meio retrô, mas com um desenho adequado àquele período, um pouco mais clean. Tem uma brincadeira de volumetria, né, ou o que a gente pode chamar de extrusão, que é você sobrepor os contornos para dar volume, ou seja, como se a camisa estivesse se destacando em relação ao fundo, que dá bastante legibilidade. O Real Madrid recentemente tem utilizado isso nos seus uniformes, que ganhou agora a Champions League. Então esse recurso me agrada bastante, o desenho da fonte era bem bonito. Só que, como nada poderia ser perfeito naquele período, ou nem próximo da perfeição, os caras tinham que cagar de alguma maneira e fizeram a aplicação de novo do logotipo do fornecedor de materiais esportivos dentro dos números, gerando uma poluição desnecessária e até uma descaracterização do desenho original. E para finalizar, né, que é para ninguém dormir direito, você tinha no barramento o nome do time escrito também com uma fonte que não tinha qualquer relação com o nome do jogador em cima e nem com os números. Enfim, terrible, terrible. Número 5. Parece perseguição, mas não é não. A Penalty, que enfrentava problemas financeiros e já estava de saída, meio que largou de mão, deixou a coisa rolar. E claramente você vê o resultado não foi nem um pouco feliz, está entre as top 3 piores camisas do São Paulo desse período recente. Uma das principais reclamações dos torcedores estava em relação à modelagem e ao tipo de tecido, que após algumas lavagens, além de encolher, perdia a forma, ou seja, o desenho, né, a estrutura de modelagem ficava bem prejudicada. Um detalhe que a gente tem que ressaltar está na aplicação do patch para o escudo, que finalmente eles acertaram e eu não sei por que não está sendo utilizado atualmente. Reparem nas bordas feitas de maneira adequada, embora o escudo seja um pouquinho desproporcional, coisa que está difícil de acertar ultimamente, mas nas laterais você tem a estrutura do uniforme, você tem a estrutura do símbolo preservada dentro do seu desenho original. Isso é um ponto positivo que tem que ser ressaltado. Só que os patches marginais ou os patches acessórios, enfim, essas aplicações de comunicação paralelas, como nome de jogadores, numeração, ela claramente tem uma qualidade inferior ao que é utilizada no escudo, né? E isso empobrecia a camisa, né? Dava um aspecto de algo mal ajambrado, mal planejado. Traçando um paralelo com o que é feito na Europa, você tem muito mais cuidado e muito mais exigência por parte dos torcedores no que diz respeito à escolha do tecido, aos tipos de aplicação por termofusão, enfim, por sublimação, ou seja, a tecnologia que seja, mas assim, você tem uma unidade de qualidade desses elementos que vão fazer essa camisa em modelo industrial, né, montada por partes separadas, para você ter a unidade do conjunto, né, do todo. Então esse princípio de linha de produção vem meio que traçando um paralelo com a indústria automotiva, né, em que você tem partes separadas, componentes separados, só que quando eles se integram, eles têm uma unidade, eles fazem sentido naquele organismo. Coisa que aqui não aconteceu e você tem invariavelmente esses Frankensteins, né? Uma mão de um lugar, uma cabeça de outro, um pé de outro. E realmente quando você tem o conjunto inteiro ali, o projeto concluído, você vai perceber que falta muita coisa para se chegar naquilo que se almeja, naquilo que realmente a entidade, o time merece, ou o que você está acostumado a ver. Um dos elementos mais importantes do design visual, do design gráfico, que a gente pode chamar aqui, é a tipografia, ou seja, as fontes, as letras, porque é ela que vai comunicar com o torcedor. Então ela precisa ter uma identidade, como uma pessoa.
Como os cachorros, por exemplo, você tem tipos de cachorro, raças diferentes e cada uma tem a sua especificidade. A fonte é a mesma coisa, então ela precisa, além de dar legibilidade, ela precisa estar atrelada com o que é a identidade visual do time. E claramente esse modelo é horroroso, algo feito de qualquer jeito, de maneira randômica, claramente de quem estava só cumprindo tabela e pronto para dar adeus. Número 4, camisa de apresentação do Rodrigo Fabre. Rodrigo Fabre, que foi o craque brasileiro de 96, acredite você ou não, ele conseguiu a façanha de levar a Portuguesa a disputar uma final contra o Grêmio, na época que o Campeonato Brasileiro ainda tinha finais. Infelizmente a Lusa não ganhou, para nossa tristeza, e está numa draga danada. Mas o Rodrigo, que foi contratado a peso de ouro pelo Real Madrid e nunca mais confirmou aquilo que ele tinha sido naquele ano, chegou a ser contratado pelo Tricolor no começo dos anos 2000 e teve uma camisa especial para sua apresentação. Essa camisa, que supostamente teria sido criada para despistar as falsificações, tem uns grafismos horríveis aqui nos ombros e trapézios que não tem qualquer ligação e descumprem completamente as normativas do Conselho para aplicação e utilização dos uniformes. Claramente, obviamente, que ela foi barrada antes de nascer, mas da mesma maneira que fizeram nos modelos anteriores que eu comentei, os fornecedores produziram uma alta escala, crente que essa camisa seria aprovada, coisa que não foi, e teve também que ser remanejada para as categorias de base ou para utilizações menos nobres do que os jogos oficiais do time titular. Já não bastasse tudo isso, ainda por cima nós tínhamos as super aplicações dos logotipos do fornecedor, que em determinados modelos chegamos a ter 11, isso mesmo, 11 aplicações de logotipo do fornecedor ao longo do uniforme, para deixar qualquer macacão de Fórmula 1 com inveja. Um dos pontos positivos aqui está na legibilidade da tipografia, principalmente quando você está assistindo o jogo dentro do estádio. Então a gente também tem que valorizar isso, embora ela não seja nenhuma revolução do ponto de vista de design, é uma fonte que também seria bem quista hoje em dia se comparada com outros modelos não tão bem executados, né? O logotipo da LG também é um ponto bastante positivo, porque o fornecedor teve a sensibilidade de ouvir a voz das arquibancadas e fazer essa mutação, essa aplicação especial do seu logotipo, saindo do magenta para um vermelho mais forte, adequado e mais homogêneo ao que seria o vermelho das faixas do tricolor. Número 3. Torneio Rio-São Paulo de 2002. Essa aqui é uma verdadeira raridade entre colecionadores, porque permitiu também, entre outras coisas, que o site, isso mesmo, propaganda de site do fornecedor de material esportivo, aparecesse no barramento da camisa na parte traseira. Olha que coisa bonita, inovadora, bem legal, né? Por conta das aplicações desproporcionais dos patrocinadores, eles tiveram a brilhante ideia de estourar, de explodir o escudo no peito da camisa. Uma coisa medonha, bem duvidosa e que desarmoniza, né, todo o conjunto de identidade do clube. Muito embora as larguras do símbolo estejam aplicadas da forma correta, a borda utilizada de forma arredondada é algo que descaracteriza muito a identidade do clube, né? É um tipo de solução que eles tiveram que dar para fazer essa aplicação, mas que obviamente descaracterizou o símbolo, transformou, alterou, adulterou a identidade. Uma novidade do período, que era meio que para tentar reproduzir o que a FIFA havia imposto na última Copa do Mundo, era a aplicação dos números na parte frontal das camisas. Geralmente isso acontece nas Copas, né? Não é muito normal você ver isso em torneio. A Europa chegou a fazer isso durante um período, mas rechaçou porque percebia que era um elemento de poluição visual. Eu gosto particularmente bastante do desenho da tipografia que é utilizado, mas ainda assim a aplicação, a maneira como foi feita entre as faixas e a parte do barramento dá uma desestabilidade, né? Parece que está meio solto ali, ele não está integrado com os outros elementos da camisa. Você pode perceber que ele fica meio... ele é um elemento estranho entre todos os que estão ali compondo a parte frontal da camisa. O patch, que era obrigatório de ser usado para identificar a competição, meio que marcava o período e também destacava a camisa em relação às demais. Mas ele era muito desproporcional, um design mal ajambrado, mal acabado,
ele tinha muito destaque na manga, o que prejudicava a legibilidade, às vezes a aplicação da faixa do capitão, tudo bem, ele poderia utilizar numa outra manga, mas ainda assim ela tinha um posicionamento meio que inadequado e que ganhava muito destaque se a gente reparar em relação a outros tipos de aplicação que você tem na camisa. A numeração, embora tivesse um desenho razoavelmente bem aplicado e proporcional, parecia também um pouco solto se você reparar entre as faixas. E, para finalizar, esse www.nomedofornecedor.com.br é uma coisa absurda, que não tem o menor sentido. Cara, número 2, 1996, o retorno da Adidas ao tricolor e o famigerado símbolo do Morumbi século XXI. A camisa era bem bonita, tinha um quê de resgate do design clássico e uma certa sofisticação. A aplicação do escudo menorzinho com um outline preto, que eu particularmente sou fã, fazia essa referência àqueles uniformes clássicos e vitoriosos do tricolor. As estrelas, em alusão às conquistas olímpicas, para mim completamente dispensáveis, aqui já começam a aparecer por conta da alteração do estatuto. Essa camisa ficou meio que marcada também pelo retorno do Miller ao São Paulo depois de uma temporada absurda no famoso Palmeiras do Campeonato Paulista, que fez 100 gols. Junto com o Zete, ele era um dos últimos moicanos da era vitoriosa do Tele Santana no São Paulo. Você tinha também o apoio do Parreira, que na época era reverenciado como técnico campeão do mundo pela seleção brasileira em 1994. Eu lembro bem que esse era um período de jejum do São Paulo e o estádio do Morumbi passava por profundas reformas. A torcida brigava com a diretoria em relação às contratações porque queria jogadores importantes e eles estavam comprando amortecedores para sustentar as arquibancadas do Morumbi, que por pouco não caíram. Embora fosse um período, uma tentativa de resgate dessas glórias, o São Paulo não performou bem, nem em design e nem no futebol. Esse uniforme, pela primeira vez, apresentava múltiplas aplicações de um logotipo. No caso, o logotipo dessa campanha para arrecadar fundos para o estádio. Ele era meio que um embrião do que você tem hoje dos programas de sócio-torcedores, o que também fez com que o São Paulo fosse pioneiro na época. Só que o excesso de aplicações e o design mal ajambrado do logotipo, que não fazia qualquer alusão ao formato do estádio, transformou o uniforme num dos mais poluídos e mais feios da sua história pelo excesso de cores que você já tinha como tecnologia de fazer naquele período. A tipografia dos números e dos nomes dos jogadores, que tinha tudo para se tornar também um clássico, assim como a marca já havia feito no passado, sucumbiu à megalomania de aplicação do símbolo das 3 listras, né, que é um elemento de identidade forte, mas de descaracterização também. Ou seja, você perdia, por exemplo, aqui no número 9, a identidade do desenho, porque uma das faixas simplesmente cortava a curva da forma, né? Você não completava a forma. Uma coisa meio estranha, parecia que o número tinha sido fatiado, né? Cortado no meio do caminho. A gola, que é um elemento bastante importante e inovador para aquele período, não foi suficiente para salvar esse modelo. Meu Deus, vai lá pingar o teu colírio, toma o seu sonrisal, porque realmente nessa daqui os caras se superaram. Como destruir 2 símbolos super tradicionais do futebol brasileiro com uma camisa só? Era para ser uma homenagem à Copa do Mundo Nutella de 2014, mas como diz o nosso vô Joca, 7-1 foi pouco. Essa camisa especial que tentou rabeirar uma onda no que foi feito pelo Palmeiras em 2014 em criar um uniforme em alusão à Copa de 2014. Obviamente o Palmeiras tinha um conceito por detrás, porque tinha sido base da seleção brasileira num determinado período que jogou um amistoso bem importante aqui no Brasil, fez um lançamento especial e aí todos os times brasileiros perceberam que tinha um nicho para vender mais uniformes naquele período e tentaram emplacar modelos para suas agremiações. Todo mundo fez. Os jogadores do time se recusaram a utilizar a camisa em disputa.
Exatamente, se recusaram. Óbvio, a camisa ela foi feita numa modelagem dupla, era como se você pegasse duas camisas, costurasse do avesso uma em cima da outra, para que ela invertesse. E a camisa ficava super pesada e desconfortável, além de desproporcional, porque você tinha uma parte mais encurtada, as mangas apertavam, a gola também, ou seja, os jogadores detestaram e tiveram que fazer o seguinte: chegaram a entrar em campo com essa camisa no período de aquecimento e perfilar para ouvir o hino nacional. Só que muito antes da partida começar, os jogadores retiraram e entregaram os modelos. Você teve até um esforço de venda relativo para aquele período, por conta, obviamente, do apelo que a Copa tem no povo brasileiro, mas definitivamente essa entrou para a história como a pior camisa número 1 do São Paulo em todos os tempos. O design original foi completamente violentado. Os grafismos em vermelho não tem nenhuma função, poderiam simplesmente ter sido assinados pelo Visconde de Sabugosa sem problema nenhum. Nada, absolutamente nada nesse uniforme foi feito de forma correta. O escudo está super desproporcional e a aplicação está abaixo da barriga. Abaixo da barriga, não é no peito. A aplicação original é peito. Está feita no umbigo. Na parte traseira a mesma coisa. Aplicação de nome, número dos jogadores, patrocinadores, completamente desalinhada e fora de posicionamento. Quando você pensa que não poderia piorar, poderia sim. Na hora que você vira a camisa e transforma na versão Brasil, aí é que a porca torce o rabo literalmente. Definitivamente algo para se esquecer, ou seria melhor que nunca tivesse existido. Bom, é isso. Essa foi a primeira parte desse especial com 40 uniformes entre camisas titulares e reservas que eu fiz em parceria com o Dani Campos. Se você curtiu esse vídeo, não deixa de compartilhar, dá seu joinha, manda comentários, assina aqui, as nossas redes sociais estão aparecendo. E eu gostaria de aproveitar também, mais uma vez, para agradecer a galera da Quatro Linhas. Eles são um dos apoiadores do canal e eles fazem umas camisas com design incrível, vale a pena conferir, o link dos caras está aqui na descrição. Semana que vem ou a qualquer momento tem mais especial sobre as camisas tricolores e outras novidades sobre design dentro do mundo esportivo. Porque não é quarta-feira, você já sabe, design, esporte de um jeito que ninguém soube explicar para você até hoje. Valeu!